A diferença entre dominar ou ser destruído em uma subida longa está nos detalhes que ninguém te conta. A maioria dos ciclistas desperdiça energia preciosa e comete erros fatais que transformam escaladas potencialmente gerenciáveis em experiências de puro sofrimento. Nos próximos minutos, vou revelar as 9 coisas que você absolutamente não deve fazer em subidas longas. Erros que observo sistematicamente até mesmo entre ciclistas experientes. A número 7 é tão contraintuitiva que frequentemente vejo atletas de elite cometendo esse erro sabotador. Domine essas estratégias e você rapidamente se tornará o escalador que todos tentam e falham acompanhar. Enfrentar subidas longas é uma arte que combina preparação física, estratégia mental e execução técnica. Infelizmente, a maioria dos ciclistas concentra-se quase exclusivamente no primeiro elemento e negligencia completamente os outros 2. Vamos corrigir isso agora, derrubando os 9 erros mais devastadores que estão silenciosamente destruindo seu desempenho em subidas. Erro. 1. Começar forte demais. Este é provavelmente o erro mais comum e devastador que observo em subidas longas. O início da subida chega, a adrenalina dispara, você se sente bem e decide atacar os primeiros quilômetros como se estivesse em um sprint. Resultado: reservas anaeróbicas esgotadas, acúmulo prematuro de lactato e um colapso inevitável, muito antes do cume. A ciência é inequívoca. Começar subidas longas acima do seu limiar anaeróbico compromete drasticamente seu desempenho total. Um estudo da Universidade de Cape Town demonstrou que ciclistas que excedem seu limiar por apenas 3,5% nos primeiros 10% de uma subida longa experimentam queda de performance média de 6,8% no trecho restante. A abordagem correta: comece abaixo do que você acha que consegue sustentar. Para subidas de 20 plus minutos, os primeiros 3-4 minutos devem sentir-se quase desconfortavelmente fáceis. Essa abordagem conservadora permite estabelecer equilíbrio metabólico adequado, adaptação cardiovascular apropriada e preservação crítica das reservas anaeróbicas para quando realmente importar. Os trechos finais mais desafiadores. Se você está em situação competitiva, não se deixe provocar por ataques iniciais. A maioria desses ataques prematuros falha, e os atacantes frequentemente são reabsorvidos pelo grupo após pagarem o preço metabólico de sua impulsividade. Paciência é uma virtude frequentemente recompensada na arte da escalada. Erro número 2. Negligenciar a seleção adequada de marchas. A arrogância com relação à cadência é uma peste que afeta ciclistas de todos os níveis. Tentar enfrentar subidas longas em cadência muito baixa, abaixo de 70 RPM, porque você deve aguentar marchas mais pesadas, é puro ego disfarçado de treinamento, e seu desempenho sofrerá as consequências. Pesquisas mostram que a maioria dos ciclistas, mesmo profissionais, se beneficia de cadências entre 75 e 90 RPM em subidas prolongadas. Cadências menores aumentam significativamente a tensão muscular local e aceleram o acúmulo de metabólitos fatigantes, enquanto cadências excessivamente altas, 95 plus RPM, elevam desnecessariamente o trabalho cardiovascular. O segredo é montar seu cassete adequadamente antes de enfrentar subidas desafiadoras. Não há medalha de honra por sofrer em marcha inadequada. Se você regularmente enfrenta subidas de 8% e plus que duram mais de 15 minutos, um cassete com coroa de 30, 32 ou até 34 para terrenos extremos ou ciclistas mais pesados, não é sinal de fraqueza, é planejamento inteligente. Curiosamente, mesmo escaladores profissionais raramente usam os cassetes ultracompactos que as marcas promovem como específicos para montanha em suas configurações pessoais de treinamento. Eles compreendem que otimizar cadência é sobre eficiência total, não sobre egos frágeis. Erro número 3. Posição incorreta no selinha. Posição adequada durante subidas longas é frequentemente mal compreendida. Um erro clássico é deslizar para a ponta do selim na tentativa instintiva de ficar mais próximo do objetivo.
Esta posição compromete a ativação dos glúteos, seu grupo muscular mais potente, sobrecarrega o quadríceps e frequentemente causa problemas de joelho a longo prazo. A posição ideal para subidas sustentadas é ligeiramente recuada no selim comparada à sua posição normal, permitindo maior engajamento dos glúteos e isquiotibiais. Este posicionamento distribui a carga de trabalho mais eficientemente entre múltiplos grupos musculares, em vez de sobrecarregar apenas o quadríceps. Outro erro relacionado é a posição das mãos. Durante subidas longas, muitos ciclistas instintivamente agarram a parte superior do guidão junto à mesa, acreditando que isso ajudará de alguma forma. Esta posição compromete sua respiração ao restringir expansão torácica completa e criar tensão desnecessária nos ombros e pescoço. A melhor posição para as mãos durante subidas sustentadas é nas curvas do guidão, as capas, com cotovelos ligeiramente flexionados e ombros relaxados. Esta postura otimiza a mecânica respiratória enquanto mantém controle adequado da bicicleta. Erro número 4. Estratégia nutricional e de hidratação inadequada. Este erro tem múltiplas dimensões e pode manifestar-se de formas opostas. A primeira manifestação é negligenciar completamente alimentação e hidratação até sentir fome ou sede durante a subida. Nesse momento já é tarde demais. A desidratação de apenas 2% do peso corporal, facilmente atingida em subidas longas, pode reduzir sua potência em até 5%. A segunda manifestação, igualmente prejudicial, é o excesso de consumo no início de uma subida longa. Engolir um gel ou barra energética exatamente quando a estrada inclina cria competição por fluxo sanguíneo entre seu sistema digestivo e músculos em trabalho. O resultado? Digestão comprometida, desconforto gastrointestinal e absorção ineficiente de nutrientes. A estratégia ideal é antecipar suas necessidades. Comece bem hidratado e alimentado. Antes da subida, consuma pequenas quantidades regularmente durante a escalada. E estabeleça ritmo sustentável de ingestão de líquidos que você possa manter consistentemente. Um detalhe frequentemente negligenciado: a temperatura dos líquidos durante subidas longas, especialmente em climas quentes. Estudos demonstram que líquidos entre 15 e 22 degrees, ligeiramente refrigerados, não gelados, são absorvidos mais rapidamente e auxiliam melhor na termorregulação do que bebidas muito frias ou quentes. Erro número 5. Respiração superficial e tensão corporal desnecessária. Observo consistentemente ciclistas inconscientemente segurando a respiração ou respirando superficialmente durante trechos desafiadores. Esta resposta instintiva ao estresse compromete drasticamente a oxigenação muscular e acelera a fadiga. Um padrão respiratório eficiente durante subidas prolongadas envolve respiração diafragmática profunda, com exalação completa para garantir remoção adequada de CO2. A técnica de respiração rítmica, sincronizando respiração com cadência, por exemplo, inspirar por 2 pedaladas, expirar por 2, pode melhorar significativamente a eficiência respiratória e reduzir percepção de esforço. Igualmente prejudicial é a tensão desnecessária em áreas não envolvidas na produção de potência. Punhos estrangulando o guidão, ombros elevados, mandíbula cerrada, expressão facial contorcida. Todos desperdiçam energia preciosa sem contribuir absolutamente nada para a propulsão da bicicleta. Desenvolva o hábito de regularmente verificar seu corpo durante subidas, consciente e deliberadamente relaxando áreas que não precisam estar tensas. O resultado será maior eficiência energética e desempenho sustentado. Erro número 6. Gerenciamento impróprio de temperatura corporal. Controle inadequado da temperatura durante subidas longas pode comprometer drasticamente seu desempenho, especialmente em condições ambientais desafiadoras. Em climas quentes, muitos ciclistas negligenciam estratégias proativas de resfriamento até que o superaquecimento já esteja afetando seu desempenho. Em climas frios, especialmente em subidas que terminam em altitudes elevadas, subdimensionar o impacto do vento frio é igualmente prejudicial. A termorregulação proativa é crucial.
Em climas quentes, isso significa começar adequadamente hidratado, molhar ativamente áreas de alta troca térmica, como o pescoço e antebraços, durante a subida, e gerenciar estrategicamente a intensidade para limitar produção excessiva de calor. Em climas frios, a estratégia é mais complexa. Você deseja evitar superaquecimento durante o esforço de subida, quando a produção de calor metabólico é alta, mas também prevenir resfriamento rápido se a subida termina em altitude elevada ou é seguida por descida técnica. Camadas removíveis e planejamento estratégico são essenciais. Um detalhe frequentemente ignorado é o impacto da exposição solar direta durante subidas prolongadas. O aumento da temperatura cutânea devido à radiação solar pode comprometer significativamente seu sistema de termorregulação, mesmo quando a temperatura ambiente não é particularmente elevada. Proteção solar apropriada não é apenas questão de saúde a longo prazo, mas também fator de performance imediata. Erro número 7. Esforço uniformemente constante em terreno variável. Este é o erro contraintuitivo que mencionei inicialmente. Muitos ciclistas, mesmo experientes, tentam manter potência ou frequência cardíaca absolutamente constante durante toda a subida, independente de variações na inclinação. Esta abordagem aparentemente disciplinada é surpreendentemente ineficiente. A pesquisa em biomecânica da escalada demonstra claramente: ligeira modulação de esforço baseada em variações de inclinação produz tempos totais significativamente melhores que intensidade rigidamente constante. Isso significa reduzir ligeiramente a potência em seções mais íngremes, tipicamente 3-5% abaixo de sua média-alvo, e aumentar correspondentemente em seções menos inclinadas. Esta estratégia de microvariação otimiza a eficiência metabólica e mecânica, resultando em desempenho global superior. Um estudo com ciclistas de elite mostrou economia de tempo média de 2-3% em subidas de 20 minutos, usando esta abordagem, variável controlada versus intensidade absolutamente constante. Essa abordagem requer prática para desenvolver sensibilidade às mudanças na estrada e dosagem precisa de esforço. Uma dica prática: nos trechos mais íngremes, foque em manter cadência estável, permitindo que a potência caia ligeiramente. Nas seções menos inclinadas, permita que a potência aumente naturalmente enquanto mantém percepção de esforço constante. Erro 8. Foco mental inadequado. Aspecto psicológico da escalada é frequentemente o elemento mais subestimado. Ciclistas cometem dois erros opostos. Alguns ficam obsessivamente focados no desconforto, contando constantemente quilômetros restantes, fixando-se na dor muscular, enquanto outros tentam completamente desligar mentalmente através de distrações excessivas. A abordagem psicológica ideal para subidas longas envolve o que psicólogos esportivos chamam de foco associativo seletivo, permanecer presente e engajado, mas direcionando conscientemente a atenção para aspectos produtivos da experiência, manter técnica eficiente, otimizar respiração, verificar tensão muscular desnecessária. Técnicas específicas incluem segmentação mental, dividir a subida em porções gerenciáveis, diálogo interno construtivo, substituir pensamentos negativos por afirmações produtivas, e âncoras atentivas, pontos focais específicos para retornar quando a mente divaga para aspectos contraproducentes como dor ou fadiga. Os melhores escaladores do mundo desenvolvem relacionamento sofisticado com o desconforto, nem o negando, completamente nem sendo consumidos por ele. Eles observam sensações difíceis com distanciamento objetivo, enquanto permanecem engajados nos aspectos técnicos e táticos da escalada. Erro 9. Treinamento inadequadamente específico. O erro final ocorre muito antes de você enfrentar a subida. Está na forma como você treina. Muitos ciclistas simplesmente não preparam seu corpo adequadamente para as demandas específicas de subidas prolongadas, acreditando erroneamente que qualquer forma de treinamento difícil transferirá adequadamente para a performance em montanhas. A especificidade fisiológica importa enormemente.
Subidas longas impõem demandas particulares, sustentação prolongada de potência significativa, recrutamento muscular específico, estresse térmico aumentado devido à velocidade reduzida e requisitos únicos de economia técnica. O treinamento, verdadeiramente específico para subidas longas, deve incluir trabalho sustentado no ou ligeiramente abaixo do limiar anaeróbico, sweet spot e threshold. Desenvolvimento de força específica através de intervalos com cadência controladamente baixa e, idealmente, exposição regular a subidas reais de duração similar às que você enfrentará em eventos-alvo. Um aspecto frequentemente negligenciado é o treinamento de suporte neuromuscular e estabilidade. A posição sustentada exigida por subidas longas requer notável resistência dos músculos estabilizadores, core, estabilizadores escapulares e flexores de quadril. Negligenciar desenvolvimento dessas áreas frequentemente resulta em deterioração técnica nas fases finais de subidas desafiadoras, quando manter posição eficiente é mais crucial. Agora, vamos além dos erros comuns e explorar elementos avançados que podem verdadeiramente transformar seu desempenho em subidas longas. Um fator crucial frequentemente subestimado é a importância do reconhecimento prévio da subida, seja fisicamente ou virtualmente através de aplicativos como Strava ou Ride with GPS. Conhecer precisamente o perfil da subida permite planejamento estratégico de esforço e previne surpresas desmoralizantes como seções inesperadamente íngremes ou falsas sumidades, pontos que parecem o topo, mas não são. Os melhores escaladores do mundo têm conhecimento quase enciclopédico das subidas que enfrentam regularmente. Eles sabem exatamente onde podem recuperar ligeiramente, onde precisarão aumentar esforço e como distribuir energia otimamente ao longo do perfil específico. Este conhecimento não é luxo, é vantagem competitiva significativa. Outro elemento avançado é o uso estratégico de posição em pé versus sentada. Alternar periodicamente entre estas posições ativa diferentes grupos musculares, prevenindo fadiga localizada excessiva. A chave é transição suave e momento apropriado, tipicamente usando posição em pé para sessões curtas mais íngremes e retornando à posição sentada para trechos sustentados. Os ciclistas mais eficientes desenvolvem transição praticamente imperceptível entre posições, mantendo ritmo constante sem desperdiçar energia em acelerações, desacelerações durante a mudança. Esta habilidade requer prática deliberada, mas resulta em economia significativa ao longo de subidas prolongadas. A técnica de drafting em subida merece menção especial. Mesmo em velocidades relativamente baixas de escalada, posicionar-se adequadamente atrás de outro ciclista pode economizar 10-15% de energia. A chave é manter posição ligeiramente deslocada, não diretamente atrás, para otimizar tanto o benefício aerodinâmico quanto visibilidade do terreno. Em contextos competitivos, esta técnica deve ser balanceada com considerações táticas, sobre posicionamento para potenciais ataques ou mantendo contato visual com rivais-chave. Em cenários recreativos de grupo, trabalhar cooperativamente com revezamento na frente pode beneficiar todos os participantes. Um aspecto frequentemente negligenciado em subidas longas é gestão da tração da roda traseira, particularmente em superfícies irregulares ou levemente úmidas. Permanecer sentado sempre que possível, especialmente em seções mais íngremes, otimiza a distribuição de peso e maximiza a aderência. Se absolutamente necessário ficar em pé em superfícies precárias, transferir peso ligeiramente para trás e aplicar potência extremamente suave é crucial para prevenir deslizamento da roda traseira. Em termos de equipamento, além da seleção apropriada de marchas já mencionada, consideração cuidadosa da pressão dos pneus pode oferecer vantagem marginal mais significativa. Para subidas longas, especialmente aquelas com descida técnica subsequente, pressão ligeiramente reduzida, 5-10 psi abaixo do que você usaria para percurso plano, geralmente oferece melhor combinação de eficiência de rolagem, conforto e aderência em curvas. Finalmente, não podemos negligenciar o valor do treinamento específico para subidas longas.
No e-book Treinamento Inteligente, desenvolvemos abordagem sistemática para desenvolver capacidade de escalada, integrando trabalho fisiológico específico, desenvolvimento de limiar, VO2 max e economia, com componentes técnicos e táticos, frequentemente negligenciados. O link para este recurso abrangente está na descrição deste vídeo. O desenvolvimento de verdadeira excelência em subidas longas requer abordagem multifacetada que transcende simplificações comuns como perder peso ou treinar mais. É integração sofisticada de preparação fisiológica, refinamento técnico, estratégia tática inteligente e maestria psicológica. Implementando as estratégias compartilhadas neste vídeo e, crucialmente, evitando os 9 erros críticos que discutimos, você experimentará transformação notável em sua experiência e desempenho em subidas longas. De desafio temido à oportunidade aguardada, as montanhas podem se tornar seu terreno preferido. Quero saber nos comentários: qual destes erros você reconhece em sua própria abordagem à escalada? Qual você considera mais difícil de corrigir? Compartilhando nossas experiências coletivas, continuamos elevando o conhecimento da comunidade ciclística como um todo. Se este conteúdo agregou valor à sua prática ciclística, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Na próxima semana, exploraremos as técnicas avançadas de descida que complementam perfeitamente o domínio da escalada que desenvolvemos hoje. Até lá, lembre-se, as montanhas não ficam mais fáceis. Você fica mais forte, mais inteligente e mais eficiente ao enfrentá-las. Cada subida é oportunidade para aplicar estas estratégias e refinar sua arte pessoal da escalada. E agora vou revelar algo que pouquíssimos ciclistas sabem. Existe um 10º erro que intencionalmente não incluí na lista principal, porque ele é tão devastador e tão comum que merece atenção especial. É o erro que pode anular completamente todos os outros acertos. E estou falando da obsessão com métricas durante a escalada. Você conhece o tipo, o ciclista que está mais focado no seu ciclo computador do que na própria subida. Constantemente checando potência, frequência cardíaca, tempo decorrido, velocidade, sempre comparando com performances anteriores ou segmentos do Strava. Esta fixação digital não apenas rouba energia mental preciosa, mas cria ansiedade contraproducente que sabota a performance. A ironia é brutal. Os dispositivos que teoricamente deveriam otimizar seu desempenho estão literalmente destruindo sua capacidade de escutar seu corpo e encontrar ritmo natural e sustentável. Alguns dos melhores escaladores que conheço ocasionalmente fazem subidas completamente às cegas, com telas desligadas ou viradas para baixo, para reconectar com percepções corporais fundamentais. Mas vou além e confesso algo controverso. Algumas das minhas melhores performances em subidas aconteceram quando ignorei completamente os números e simplesmente respondi ao que meu corpo estava comunicando momento a momento. Não estou advogando contra a tecnologia, mas contra a escravidão tecnológica que compromete a intuição atlética desenvolvida. Outra verdade incômoda que raramente se discute: a preparação psicológica inadequada para o sofrimento inevitável. A maioria dos ciclistas aborda subidas longas com expectativa irrealista de que deveria sentir-se bem durante a maior parte do esforço. Esta mentalidade os deixa completamente despreparados para o desconforto genuíno que caracteriza escaladas desafiadoras. Escalada eficaz requer desenvolver relacionamento maduro com diferentes níveis de desconforto. Nos primeiros 30% da subida, você deveria sentir-se quase desconfortavelmente fácil. Nos 40% intermediários, desconforto crescente mais gerenciável. Nos 30% finais, desconforto significativo que exige gerenciamento ativo através de técnicas mentais específicas. Esperar algo diferente é ingenuidade que inevitavelmente leva à frustração e desempenho subótimo. Uma estratégia psicológica particularmente eficaz é o que chamo de reframe do sofrimento. Em vez de interpretar sensações difíceis como sinais de falha ou limitação, aprenda a reconhecê-las como evidência de que você está trabalhando na intensidade apropriada. O desconforto se torna validação, não motivo para pânico ou desistência. E aqui está algo que vai chocar muitos.
As subidas longas mais desafiadoras frequentemente revelam limitações que transcendem condicionamento físico. Podem expor padrões de pensamento derrotista, falta de resiliência mental ou incapacidade de tolerar desconforto, deficiências que se manifestam em muitas outras áreas da vida. Por isso, trabalhar sistematicamente no desenvolvimento de capacidade de escalada frequentemente produz benefícios que vão muito além do ciclismo. Você desenvolve persistência, tolerância à frustração, capacidade de manter foco sob estresse e habilidade de encontrar reservas internas quando circunstâncias externas são adversas. Estas são habilidades transferíveis que enriquecem múltiplas dimensões da experiência humana. Falando em transferência de habilidades, existe correlação interessante entre personalidade e estilo de escalada. Ciclistas mais impulsivos tendem a cometer erros de início muito agressivo. Perfeccionistas frequentemente ficam obcecados com métricas, em vez de focar em execução. Pessoas naturalmente ansiosas podem entrar em pânico nos primeiros sinais de desconforto. Reconhecer suas tendências psicológicas permite desenvolver estratégias compensatórias específicas. Outro aspecto raramente abordado é como diferentes tipos de subidas exigem ajustes estratégicos fundamentais. Uma subida consistente de 8% por 20 minutos demanda abordagem completamente diferente de uma escalada variável que alterna entre 4% e 12% pelo mesmo período. Subidas com sessões planas intercaladas oferecem oportunidades de recuperação que devem ser aproveitadas estrategicamente, não desperdiçadas por excesso de conservadorismo. As famosas subidas em degraus, onde a inclinação aumenta progressivamente, do início ao fim, requerem distribuição de esforço particularmente sofisticada. A tentação natural é começar mais forte porque ainda está fácil. Mas isso invariavelmente resulta em colapso prematuro quando a inclinação realmente aumenta. A estratégia ideal é começar mais conservadoramente que o normal, antecipando as demandas crescentes. Conversamente, subidas que começam íngremes e diminuem gradualmente permitem abordagem ligeiramente mais agressiva nos segmentos iniciais, desde que você tenha desenvolvido tolerância específica a esse tipo de distribuição de esforço através de treinamento apropriado. Um elemento técnico sofisticado é o gerenciamento microtático de cadência e marcha através de diferentes seções da subida. Em trechos muito íngremes, 12% e plus, pode valer a pena reduzir cadência para 65-70 RPM para maximizar produção de torque. Em seções menos inclinadas, 4-6%, aumentar cadência para 85-90 RPM pode otimizar eficiência cardiovascular. Estas transições devem ser antecipadas e executadas suavemente, não reativamente quando você já está sofrendo. A questão da alimentação durante subidas muito longas, 60 plus minutos, merece refinamento adicional. Diferente de terreno plano, onde você pode consumir sólidos relativamente facilmente, subidas longas frequentemente limitam suas opções a líquidos e géis devido à respiração laborada e posição corporal. Planejar especificamente para essas limitações evita problemas nutricionais que podem comprometer severamente performance. Uma técnica avançada pouco conhecida é o uso estratégico de micro-recuperações durante sessões brevemente menos inclinadas. Em vez de manter esforço absolutamente constante, permitir ligeira redução de intensidade, 5-10%, por 30-60 segundos em trechos de 3-4%, pode proporcionar recuperação fisiológica valiosa sem impacto significativo no tempo total. Esta estratégia é especialmente valiosa em subidas de 45 plus minutos. O timing destas micro-recuperações é crítico. Implementá-las quando você está começando a sentir acúmulo de fadiga, não quando já está em crise metabólica. É estratégia proativa, não reativa. Os melhores escaladores desenvolvem sensibilidade refinada para antecipar estas necessidades antes que se tornem urgentes. Outra consideração avançada é o impacto da altitude nas estratégias de escalada. Subidas que terminam acima de 1.500-2.000 metros impõem demandas fisiológicas adicionais devido à redução da pressão parcial de oxigênio. Mesmo se você mora ao nível do mar e ocasionalmente enfrenta montanhas mais altas,
ajustes estratégicos são necessários. Redução de intensidade de 5 a 8%, maior atenção à hidratação, taxa de perda de água aumenta significativamente. Em altitude. E expectativas realistas sobre performance. Para subidas em altitude, o erro de tentar manter mesma intensidade relativa que você usaria ao nível do mar é particularmente devastador. Aceitar temporariamente números inferiores em seus dispositivos é essencial para performance ótima nas circunstâncias específicas. E aqui está uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre treinamento para subidas. Algumas das adaptações mais valiosas não vêm de simplesmente repetir subidas longas, mas de desenvolver capacidades subjacentes através de métodos aparentemente não relacionados. Treinamento de força em academia, por exemplo, pode dramaticamente melhorar sua capacidade de escalada através de mecanismos indiretos. Melhor economia neuromuscular, maior tolerância à fadiga, postura mais estável sob carga. Similarmente, trabalho de flexibilidade e mobilidade pode ter impacto surpreendente na escalada. Restrições em flexores de quadril, por exemplo, podem forçar compensações posturais que desperdiçam energia e comprometem ativação muscular ótima. Poucos ciclistas fazem essa conexão, mas eliminar limitações de mobilidade frequentemente resulta em melhorias imediatas de performance em subidas. A preparação mental específica para subidas longas também pode ser sistematicamente desenvolvida, através de práticas que transcendem o próprio ciclismo. Meditação mindfulness, por exemplo, desenvolve capacidade de observar sensações difíceis sem ser consumido por elas. Habilidade diretamente aplicável aos desafios psicológicos da escalada. Visualização guiada pode permitir ensaiar mentalmente subidas desafiadoras, desenvolvendo scripts mentais para diferentes cenários de dificuldade. Técnicas respiratórias específicas, praticadas fora da bicicleta, podem ser incorporadas durante escaladas reais para gerenciar ansiedade e otimizar a oxigenação. A prática de respiração quadrada, inspirar por 4 tempos, segurar por 4, expirar por 4, pausar por 4, durante situações estressantes cotidianas, desenvolve ferramenta que pode ser invaluável durante momentos críticos de uma subida desafiadora. 1. Último elemento que poucos consideram: o valor de estudar escaladores excepcionais através de vídeo. Observar como os melhores do mundo gerenciam cadência, posição corporal e distribuição de esforço pode fornecer insights técnicos impossíveis de obter através de descrições verbais. Preste atenção particular a como eles modificam sutilmente técnica conforme inclinação e fadiga aumentam. As lições mais valiosas frequentemente estão nos detalhes sutis, como eles ajustam posição das mãos, como alternativa entre sentado e em pé, como aparentam gerenciar respiração e expressão facial. Estes elementos podem parecer menores, mas coletivamente contribuem para a eficiência que separa escaladores excepcionais dos meramente competentes.